cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Oi, boa noite. Ricardo José Aleixo de Brito. Nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1960. É poeta, músico, artista, multimídia, performer e produtor cultural. Sua lírica é influenciada pela poesia concreta, experimentando a palavra em suas dimensões de conteúdo, sonoridade e visualidade. Seus poemas frequentemente transitam por variadas linguagens, como a música, a performance e as artes plásticas. Questões sociais também estão presentes em seus poemas, valorizando a memória e identidade afro-brasileiras, com referências ao sagrado de matriz africana, à cultura pop e ao cinema. Em 2021, foi considerado doutor por notório saber pela UFMG. O Sempre um Papo tem viabilização por meio do patrocínio da CEMIG e Engea, via Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, a Lei Rouanet. Quero agradecer à Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais por liberar o espaço para acontecer nosso evento. Agradeço o Hermes Araújo, nosso intérprete de Libras. Ricardo falará sobre envelhecência e criatividade, elementos que permeiam seus trabalhos mais recentes. À vontade, Ricardo. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas visíveis e invisíveis. É uma alegria imensa estar aqui, porque a Biblioteca Pública Estadual faz parte da minha formação. Curiosamente, não como leitor, eu não frequentei a biblioteca como leitor. Eu frequentei como funcionário durante os anos de 1988 e 89. Eu fui um dos funcionários que ajudaram na instalação do acervo ligado à cultura afro-brasileira, que foi doado pela família Pimenta, uma família muito importante na militância negra em Belo Horizonte. O patriarca da família, Coronel Antônio Carlos Pimenta, ele era um grande pensador da questão racial brasileira desde os anos 20, e ele doou, por comodato, para a Biblioteca Pública um acervo de mais de 600 volumes. E eu fui um dos funcionários designados para fazer a catalogação desse acervo, um acervo muito importante que tinha desde os africanistas, como os africanistas da virada do século XIX para o século XX, Manuel Quirino, Nina Rodrigues, até as gerações seguintes de estudiosos do Brasil, como Gilberto Freire, Paulo Prado. Foi aqui que eu conheci a obra de Abdias do Nascimento, Carolina Maria de Jesus, e porque durante muito tempo, o período de catalogação desse acervo,
não era permitido o acesso do público. Então, eu acelerava o trabalho de catalogação para ter algum tempo livre. Tinha dia que eu lia 3 livros, eu ia alternando. E li também os livros do acervo geral da biblioteca referentes à cultura negra e a outros campos. Então foi aqui que eu pude ter pela primeira vez acesso a um número muito grande de filosofia que eu lia desde muito moço. Eu gostava de ler filosofia, história, antropologia, sociologia. Então aqui é um pouco a escola da qual eu decidi. Isso é uma anedota pessoal, né? Eu saí da escola aos 18 anos para poder ter tempo de estudar. Porque eu continuo sustentando, mesmo hoje como professor, eu continuo sustentando que a escola é o que a gente tem ainda de mais próximo de um campo de concentração, de um presídio, e não exatamente porque os profissionais da educação decidem que assim tem que ser. Estou apenas repetindo, com outras palavras, uma frase do saudoso Darcy Ribeiro, no tocante à crise da educação no Brasil ser não exatamente uma crise, mas um projeto, e um projeto muito bem sucedido, né? Bom, eu estou aqui cumprindo um papel duplo, que é o de conversar comigo mesmo, que está longe de ser um problema, porque o meu querido amigo Afonso Borges teve um problema que ele precisou, ao qual ele precisou se dedicar, e aí me pediu: você pode conversar consigo mesmo? Eu não faço outra coisa. Eu tenho, já desde a adolescência, eu tenho essa prática de falar comigo mesmo, de ir para um canto da casa e ficar falando. E quando eu me tornei um profissional da literatura e da arte, isso me ajudou muito. Eu ficava dando entrevistas para mim mesmo durante muito tempo e lançava perguntas complexas para ver como me sairia. E isso ajuda muito ainda hoje, porque quanto mais eu caminho, mais eu me encontro com o bicho do mato que eu jamais deixarei de ser. Eu tenho eu tenho um tanto daquela inibição que dizem ser típica da gente montanhesa, e tenho as questões pessoais mesmo. Muitas vezes eu não consegui dizer bom dia. Alguém me diz bom dia e eu não sei o que responder. Qual é a frase que se diz quando alguém diz bom dia para a gente? Bom, então, quando o Afonso me ligou já no final da tarde dizendo que não estaria aqui, eu me vali de um texto que eu escrevi no ano passado para uma revista lançada pelo Sesc Rio. Eu participei de um evento sobre acessibilidade. Na verdade, não era sobre acessibilidade, era um evento sobre os sentidos. Pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo participaram, e tive a alegria de participar de um debate. Eu ofereci uma oficina e participei de um debate com uma pessoa que se tornou minha amiga nos últimos anos, que é Maria Stockler Carvalhosa. É uma jovem de 22 anos, acho que é isso que ela tem agora, e que, aos 13 anos, ficou cega dos 2 olhos. E Maria se graduou em letras agora, e eu, a primeira vez que eu ouvi falar do nome dela foi em 2021, quando encontrei, por acaso, na revista 451, um artigo que ela escreveu sobre o meu audiolivro, lançado pela editora Todavia, chamado Palavrear. E ela me comoveu muito com esse texto, porque ela dizia: Ricardo Aleixo instaura com o seu audiolivro a 4ª dimensão da poesia. Aí eu fui atrás dela, fui saber do que é que ela estava falando, o que é que ela estudava, o que ela come, que música ela... Queria saber quem era ela. E fiquei sabendo dessa história. Aos 13 anos fica totalmente cega, vem a revolta com essa nova condição, com a insensibilidade do médico que
ao informá-la que ela não teria como recuperar a visão, ele coloca uma Bíblia na mão dela. Então, se eu inventei, segundo ela, a quarta dimensão da poesia, ela teve que se haver com o que a gente chama de poder médico, né? É uma coisa muito brutal para uma adolescente. E aí, no curso de letras, foi que ela começou a se interessar por podcasts, por audiobooks, e a partir, primeiro, de um contato com essa produção, a produção desse material feito no exterior. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, a matéria sonora ligada à poesia e à literatura é algo bastante comum. E ela começou a procurar informações sobre, na literatura brasileira, o que havia de interessante. E foi aí que ela encontrou o meu trabalho. E aí, no ano passado, nós participamos, como eu disse, desse evento sobre os sentidos. Nós já havíamos nos encontrado no final de 2022 em Paraty, na Flip, participamos de um debate, e no ano passado pudemos recuperar vários dos temas que ficaram meio soltos no debate em Paraty. E nos momentos que antecederam a nossa conversa, ela é muito engraçada, ela conta as coisas rindo muito, né? Em algum momento ela falou assim: eu adoro ser cega. Eu falei, puxa, alguém que sofreu tanto devido à cegueira, agora solta essa frase. Aí eu fiquei sem saber se eu ria ou não, mas ela continua rindo. As pessoas pensam que eu não vejo nada, mas eu vejo as minhoquinhas dançando coloridas na minha frente. Eu me lembrei na hora de um poema que eu escrevi há muitos anos e que está no livro Trívio, de 2001, chamado Correspondências, que é assim: você fecha os olhos e vê luzes pulsando contra um fundo sem cor. Cobre os ouvidos e ouve o eco do pulsar das luzes da estrofe anterior. Aí ela riu ainda mais, porque ela me contou que quando leu os meus poemas, quando ouviu, ela conheceu o meu audiolivro, ela pensou, mas que sujeito mais interessante, que tem uma sensibilidade tão grande para a questão da visualidade, e ela não sabia que eu sou cego monocular. E, bom, firmou-se uma grande amizade e o organizador desse evento sobre os sentidos teve a feliz ideia de nos juntar, e aí eu escrevi um texto que eu vou mostrar para vocês, chamado Baixa Visão Monocular, Envelhecência e Criatividade. Eu falaria hoje, se o Afonso aqui estivesse, e eu vou me comportar como se ele estivesse de fato aqui, eu falaria só sobre envelhecência e criatividade. Acontece que, no meu caso, a questão da deficiência visual ela é contemporânea da questão da criatividade. Eu começo a escrever, a fazer música, a desenhar, a fazer tudo que eu faço ainda hoje, no mesmo ano em que eu perco a visão do olho direito. Então, essas três circunstâncias, elas andam juntas todo o tempo. E o texto tenta dar conta disso. Foi um primeiro movimento que eu fiz, no sentido de pensar de modo mais extenso a questão da passagem do tempo, que é fundante no meu trabalho, porque eu sou filho de gente longeva. Meu pai morreu com 97 anos, minha mãe com 91, o que me dá algum conforto para pensar que eu posso preparar as novas etapas da minha vida sem o desespero que, em geral, toma conta das pessoas quando pensam que já não têm 15 anos, 18 anos, 21 anos. Eu vejo gente que participa das minhas oficinas, que já está às voltas com o terrível problema da chegada dos 30 anos.
E, bom, eu creio que ter convivido com essas duas pessoas maravilhosas que foram Américo e Íris me ajudou a entender o fluir do tempo de uma outra perspectiva. Eu me lembro de chegar, eu morava... Hoje eu moro na casa que era dos meus pais. Eu morava perto, os visitava sempre e ficava... Nós fomos sempre muito apegados fisicamente mesmo, muito abraço, muito carinho. Eu me sentava perto do meu pai, colocava a cabeça às vezes no ombro dele, ou passava a mão no rosto dele e falava: pai, o senhor é velho, hein? Ele falava: velho é Matusalém. Ou dizia assim: para lá você vai, se tudo der certo. Então eu pude construir uma relação e uma reflexão com a ideia do envelhecimento muito serena, porque se eu comparo, até em termos pragmáticos mesmo, se eu comparo a vida que eu vivo hoje com a que eu vivi aos 18, aos 20 e poucos anos, não tem comparação. Eu continuo fiel ao garoto que eu fui. Eu sou um pouco como aquele personagem, como o Eduardo Marciano, do Encontro Marcado, que se encontrar, ele afirma que se encontrar o garoto que ele foi, ele vai estender a mão e dizer: eu não te traí. Eu, de fato, não me traí, não pretendo me trair, nem me distrair em relação àquilo que eu considero a minha missão aqui, como artista, como pessoa. E pude construir, e é isso que eu conto um pouco nesse texto aqui, uma relação para além do conforto que me traz a relação com o fluir do tempo, uma relação de reflexão e de inserção desse tema no meu trabalho de criação. Tanto que o próximo livro, a ser lançado no próximo sábado, considerem-se já convidadas, chama-se Tornei de Luanda um Cota. Cota é a palavra que em Angola, onde eu estive pela primeira vez no ano passado, é usada para falar do velho. O velho que tem outro papel na sociedade que não o papel a que são relegadas as pessoas com mais de 30 anos no Brasil, né? Então é toda uma ressignificação da existência a partir não de uma presunção de sabedoria, porque eu, como eu gosto de falar, eu respeito o diabo não porque ele é velho, mas porque ele é diabo. Quer dizer, o tempo de vida não confere sabedoria a ninguém, mas o modo como cada pessoa se relaciona com esse tempo vivido e com os tempos vividos pelas pessoas com as quais ela se relaciona, daí sim pode advir o que a gente chama de sabedoria. Então eu quero fazer um convite a vocês, que é o de tomarem esse texto, que é breve, como um convite à conversa. Eu realmente, apesar de gostar de conversar sozinho, gosto muito mais de ouvir a voz alheia. Até porque eu acho que essa prática de conversar sozinho não é algo que interessa só a mim. Eu acho que todo mundo tem aquele momento em que fala consigo apenas. E esse momento é de reaprendizado da palavra pública, não é? Depois dessa dupla catástrofe que a gente viveu, Bolsonaro mais pandemia, acho que toda a oportunidade de conversar, ela precisa ser aproveitada. Baixa visão monocular, envelhecência e criatividade. Como digo num capítulo do livro Sonhei com o Anjo da Guarda o Resto da Noite, Memórias, publicado pela Todavia em 2022, vejo o mundo pela metade desde 1978, quando contava 18 anos. Já se passaram 3 décadas e meia desde então, e já não tenho a menor ideia de como terá sido um dia enxergar com os 2 olhos. Passada a fase crítica dos 18 aos 21 anos,
quando fui submetido a 3 cirurgias tão invasivas quanto inúteis, minha vida seguiu por um longo tempo sem que eu nem mesmo atribuísse grande importância ao fato de ser monocular, palavra que conheci há não mais que 5 ou 6 anos. É certo que incomodavam-me a notável diferença de cor de um olho para outro, a autonomia do meu olho cego, o direito, não tenho qualquer controle sobre ele. E pior, a total e perversa naturalidade com que muitas pessoas faziam piadas com a minha condição visual. Motivado por sei lá qual força interior, eu fazia cara de nem te ligo para esses pobres de espírito, expulsava-os da mente e continuava a dedicar o melhor do meu tempo à criação artística e literária e aos estudos de literatura, música, cinema, artes visuais, arquitetura e urbanismo, filosofia, história, semiótica, antropologia, culturas africanas e afrodiaspóricas e o que mais chegasse às minhas mãos. Sem contar com a ajuda de algum possível mentor, distante da universidade e, portanto, da possibilidade de interlocução crítica e criativa com outros jovens aprendizes de feiticeiro, fiz do apoio incondicional do meu pai, Américo, e da minha mãe, Iris, bem como das conversas diárias com a minha única irmã, Fátima, que se graduara em letras na UFMG, a base segura de que eu necessitava para afirmar um compromisso de vida inteira com a arte e o pensamento. Não vivi nem um único minuto de dúvidas quanto ao caminho a seguir, sempre com disciplina, obstinação e autoconfiança. Tríade sem a qual inteligência e criatividade não representam grande coisa. Dou um salto de décadas na linha do tempo. Essa tríade, essa bendita tríade, tornou-se a senha que me permitiria, em um 2021 marcado pela consolidação da extrema-direita no poder e pela expansão da pandemia, vivenciar feliz a chegada à casa gloriosa das 60 idades. Depois de ter passado pela experiência de receber no início do ano um apavorante diagnóstico de glaucoma no meu único olho que enxerga, ou pior, que à época já enxergava bem menos do que uns 3 anos antes. Explico-me. Foi com disciplina, obstinação e autoconfiança que passei pela dura prova de saber-me oficialmente um velho, num país velhofóbico, no mesmo tempo histórico em que era ameaçado pela hipótese de perder a visão diminuta do meu olho único, para usar a expressão que aprendi com o médico responsável pela estabilização do glaucoma, por meio de um tratamento que incluiu uma muito bem-sucedida cirurgia a laser e um par de colírios para conter a pressão intraocular. Por minha conta, recorri à fé em Santa Luzia, a quem rezo desde que eu era um menino comedor de hóstia. Há muito não tenho religião. E abri-me, maravilhado, ao estudo da mitopoética da bela Euá, orixá da visão na cosmopercepção iorubana. Escrevi quase que num fôlego só o poema Canto para Euá, que logo transformei em oração matinal e tão importante quanto, num gesto diário de confirmação dos votos da relação firmada pelo adolescente que fui, nos últimos anos da década de 1970, com a poesia enquanto motriz das transformações dentro e fora de mim, que não cessarão de acontecer enquanto a vida continuar a se lembrar do nome que minha mãe escolheu para o seu pequeno. Senhora das cores da vida e do mundo, encontro do céu com terra e mar, dona das passagens entre o que todo mundo vê e o que só ela e ninguém mais vê. Euá, 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 deusa que muda de forma quando quer, e que quando quer muda a forma de tudo ao seu redor. A que virou água para saciar a sede dos filhos, e que enganou a morte em favor de Orunmilá. Euá, 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 toma conta da minha visão. Euá, 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 mulher neblina, me ensina a ver melhor dentro e fora do meu coração. Alguém já deve, a esta altura, ter se perguntado acerca do porquê do título deste escrito. Que relação existirá entre esses termos? Dou a resposta mais simples e honesta possível.
Da mesma forma como a monocularidade orientou, digamos assim, a minha iniciação artística, quanto à minha entrada na vida adulta e as fases seguintes, o envelhecer sereno relativizou o medo de ficar totalmente cego, que por vezes me tirou o sono e me oferta a possibilidade de preparar, sem dramas nem qualquer pretensão de heroísmo, o meu derradeiro tempo na Terra. Sem pressa nenhuma, porque fui posto no mundo por um pessoal que tem a longevidade como um de seus traços distintivos. Américo se foi com 97 anos e Íris com 91. E também porque há muito já enxerguei com a visão de dentro aquele arco-íris branco, raríssimo fenômeno meteorológico que o poeta Johann Wolfgang Goethe, 1749 a 1832, quando já estava perto de completar 65 anos, viu durante uma viagem de volta a Frankfurt, Natal, e interpretou como o prenúncio da vida criativa que efetivamente viveria até os seus últimos dias, 18 anos depois. Numa entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo em 1997, quando contava 68 anos e lançava o volume de ensaios O Arco-Íris Branco, o poeta, ensaísta e tradutor Haroldo de Campos discorreu nestes termos sobre a concepção dessa espécie de segunda puberdade, elaborada por seu predecessor alemão. A ideia dele era a seguinte: quando uma pessoa, e era o caso dele, permanece ativa e factiva durante toda a vida, buscando fazer, realizar coisas, a entelequia, que é um conceito que ele tira de Aristóteles, uma espécie de princípio vital, permanece viva. Haroldo manteve-se ativo até a morte, ocorrida há exatos 20 anos. Ontem foi aniversário de 20 anos de morte de Haroldo de Campos. E seu exemplo me anima a prosseguir na trilha que abri para mim, assim que comecei a contar o tempo que faltava para comemorar 40 anos, o que se deu no dia 14 de setembro de 2000. Jamais me senti tão feliz como me sinto hoje, e ainda tenho muito que fazer, como pessoa e como artista, se é de fato pertinente separar uma instância da outra. Enquanto for possível, seguirei vivendo como tenho vivido, com garra, alegria e vontade de aproveitar cada segundo da envelhecência, ou melhor, deste verdadeiro pós-doutorado para o tempo em que seremos ancestres. Este texto, que eu pretendo transformar num ensaio de mais fôlego, ele veio, como eu disse, a partir de uma demanda, de um convite, e esse convite me fez refletir sobre o que eu venho fazendo desde que eu completei 40 anos. Eu tive a sorte de conviver muito de perto com meus pais e de fotografá-los, de gravá-los, de filmá-los, o que se transformou no primeiro momento num estudo tanto de vocalidade quanto de corporeidade que eu utilizei no meu trabalho como performer. O que, por seu turno, abriu um caminho de pesquisa que me fez observar tanto fotos quanto vídeos de outras pessoas velhas do meu convívio ou não, artistas como Clementina de Jesus, como Louis Armstrong. Eu passei a rotinizar o estudo com o interesse em pensar que tipo de artista velho eu queria ser. Como é que eu quero estar nos palcos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Já que eu sei que eu não vou ter férias até eu tenho agora, mas a aposentadoria é algo completamente fora de cogitação para mim. Eu não tenho vontade nenhuma de parar de fazer as coisas que eu faço. Sobretudo porque agora é que estão começando a entender a piada, né? Agora que a coisa está ficando interessante, então não penso em parar. Então o que eu li para vocês aqui, o que eu estou falando agora, é parte de uma poética que
num país e num mundo em que todo o tempo nós somos atravessados pelo elogio da juventude, e da juventude como marca publicitária, comercial, não é? Quer dizer, hoje os políticos eles se gabam de ser o vereador mais jovem eleito para não sei onde, não sei quem é mais jovem, quer dizer, só que a juventude acaba, né? Então, se a pessoa só tem a juventude como marca da diferença de sua presença num determinado ambiente, seja ele artístico, seja político, me parece que é pouco. O que me interessa, desde sempre, é ver essa existência de qualquer pessoa empenhada num projeto de vida que ultrapasse as premissas que o capital, que o patriarcado, que o governo, seja ele qual for, coloque para nós. Tem um determinismo aí contra o qual é preciso nos colocarmos. E eu, para ser honesto com toda a minha experiência de vida, só posso me colocar nessa perspectiva. Não estou fingindo que estou alegre, nem feliz. Não, essa questão da felicidade ela nem se coloca para mim, porque eu sou aquele, como eu já disse várias vezes, que era ninado pela mãe com uma canção chamada Ricardo, o Felizardo. Então já está resolvido isso, eu sou feliz, já está dado. Não tenho que me preocupar com a felicidade. E de fato, eu só posso agradecer a todas as divindades, a meus pais, a meu pai Ogum, que hoje é dia dele, Ogunhê, e a mim mesmo, por levar a vida que vivo. Que não se trata, espero deixar isso bem nítido, não se trata de elogio da envelhecência no nível raso do que é o elogio à juventude. Não é trocar uma falácia por outra. A vida de uma pessoa de 63 anos, que é a idade que eu conto hoje, num país velhofóbico, não é fácil. Quem quer que tenha essa idade, ou mais, ou pouco menos, ou convive com pessoas que têm essa idade, sabe. Todos os marcadores de interdição, de negação, de violência simbólica, de violência física também estão aí. E nem tenho tampouco apego à vida. Eu tenho uma gratidão infinita por ter nascido, por estar vivo, mas sei que quando chegar o meu momento, exatamente porque eu vivo o mais intensamente possível, eu partirei para outras esferas sem queixumes de nenhuma ordem. Terá sido bom. Vamos conversar sobre isso? Ou sobre o que mais quiser? Boa noite. Eu queria te ouvir falar um pouco mais nessa perspectiva da criatividade e da envelhecência, das relações amorosas. Queria te ouvir falar mais. O que você pensa a respeito disso? Dessa construção que a gente acaba fazendo em conjunto com outras pessoas. E quais são as possibilidades saudáveis que você enxerga nisso? Puxa, você foi no grão da questão, né? Porque eu me lembrei outro dia de uma amiga, que eu não vejo há muitos anos, que dizia para mim assim: você é um bem amado. Aí eu só ri, meio sem graça. Mas é fato que eu pude viver a experiência do afeto em diversos níveis desde a minha casa. Uma casa de gente, como eu gosto de dizer, riquíssima, que só não tinha dinheiro. Mas o empenho desse homem e dessa mulher de nos fazer, a mim e a minha irmã, entender que o mundo era algo possível, que a vida era o que tínhamos e a tínhamos em abundância. Agora, o mundo, com suas questões materiais, as questões de sobrevivência,
cada vez que eu fico muito comovido quando eu penso no esforço do meu pai e da minha mãe para nos fazer constituir uma imaginação, um imaginário que não nos permitisse nos prendermos à noção de precariedade quase absoluta. Quer dizer, me dou conta, cada vez que eu converso com minha irmã, ou que eu me lembro de algo, o quanto estivemos sempre muito perto da miséria. Mas o meu pai e a minha mãe, eles não nos deixaram perceber isso, não porque nos enganassem, mas porque o que eles tinham de melhor, eles colocaram ao nosso dispor. Então, tudo que eu depois estudei, e que as pessoas acham que eu estudei sozinho, eu já tinha estudado em casa. Foi vendo os dois lendo. Eu achava impressionante aquilo. Essas pessoas estão com um objeto, não tinha livro em casa, mas tinha revista ou jornal. Li com os olhos pousados sobre aquele objeto estranho. Eu quero isso também. Eu já gostava de ficar calado, então eu achava muito bonito aquilo. E nós, minha irmã e eu, fomos alfabetizados em casa. Então, meu pai, um horário como esse, assim, a gente já estava começando a ter sono. Mas ele chegava, tomava banho, colocava cada um numa perna e lia para nós em espanhol, cantava em inglês, contava casos da infância dele. E, quando nos alfabetizou, ele comprou uma coleção de livros e começou a cobrar de nós leitura em voz alta. Então, até por volta dos 30 e poucos anos, a única formação que eu tive em técnica vocal ou oratória foi essa vivida em casa. Já estou falando de criatividade, e de criatividade repassada aos filhos pequenos por um casal maduro. Quando eu nasci, meu pai tinha 50 anos e minha mãe tinha 42, essa idade que ainda hoje é tabu para boa parte das mulheres. Então, o que esse casal fez? Não perdeu nenhuma oportunidade de nos deixar saber que éramos fruto de um desejo de cada um de nos ter. Então, amor não entra na minha sensibilidade como uma palavra, entra como vivência, como trabalho do amor. Tem um poema chamado Alegria, que eu não vou tentar, porque eu vou certamente estragá-lo, em que eu falo de uma certa noite, já perto de eu nascer, em que essa mulher brasileira, de 42 anos, uma noite talvez chuvosa, ela pensava com preocupação no que seria ter mais um filho, mas estava decidida a não perder por nada deste mundo seu minúsculo peixe vivo. Esse é o verso final. Então, eu sou fruto desse contexto de realização da vida nas suas pequenezas, né? De fazer com que o que eles fizeram, e que cada vez fica maior na minha cabeça, na minha memória, não é só nos afastar o nosso pensamento do ruim da vida, mas é ter certeza de que aquilo que conduziu um ao encontro do outro era algo transmissível, em termos de experiência, porque estou falando de um casal que se reencontra na maturidade. Eles namoraram quando eram jovens. Ele tinha 23 e ela 16 anos. Não deu certo. Os dois de Nova Lima. Ele se casou com outra mulher. Tiveram um filho. Ela morreu. O filho morreu na sequência. Minha mãe não tinha se casado. Então, quando eles se reencontram, os poucos pertences que cada um tinha coincidiam as coleções de revistas, coleções antigas de revistas de diversas décadas. E o argumento para preservarem essas coleções era o mesmo, para os filhos que eu vier a ter um dia. Então, isso é muita fé na vida.
Eu tenho 50 anos e ainda vou me casar, ainda vou ter filhos. Eu tenho 42 anos e vou me casar e vou ter filhos. E vou amar muito esses filhos. Então, a experiência do amor, ela sempre foi, para mim, algo muito natural. É assim, algo como respirar, né? E é algo que é constitutivo do que eu sou hoje, porque estou perto de me mudar agora. A gente viaja, a minha companheira Natália e eu, nós vamos nos mudar nós vamos passar uma temporada longa nos Estados Unidos. A gente viaja já no mês que vem. Eu não tinha plano nenhum, viajo muito, mas não tinha plano nenhum de morar em outro país. E só vou fazer isso por amor, porque o meu acordo com ela, desde o início, eu posso te acompanhar a qualquer lugar onde tenha internet boa, com conexão boa. Porque eu trabalho muito todo o tempo, mas eu me vejo mesmo como um grande vagabundo. Eu trabalho até dormindo, mas eu gosto dessa condição de poder fazer as coisas no avião, de poder fazer no quintal. Eu não tenho que ter um escritório. E a Natália, ela conquistou uma bolsa muito importante, outorgada pela Fundação Fulbright, para fazer o doutorado sanduíche nos Estados Unidos. Então, eu vou lá, vou acompanhá-la. Vou levar o escritório para lá. E estou falando disso porque significa ter encontrado alguém que a palavra companheira define bem. Como vocês sabem, companheiro, companheira, aquela com quem se comparte o pão. E o que eu vivo é isso, é um compartilhamento do melhor da vida, que é a criação, que é a reflexão intelectual, que é a indignação com o ruim do mundo. Eu só posso dizer que eu acredito. Eu não acredito em amor romântico, mas acredito na experiência compartilhada, acredito na escuta, acredito na doação, acredito no que eu chamei mais cedo de amor como trabalho do amor. Nada de fantasia, nada de facilitarismos. Não é fácil. Mas se existe uma base de relação com a vida e o mundo que não sejam pautados pela competição, pela pretensão, pela presunção de superioridade e pela vontade de controle, eu acho possível que a gente vivencie qualquer das muitas formas de afeto que existem. Quantas vezes nós já nos vimos diante da constatação de que uma amizade sincera nos realiza muito mais do que uma ilusão de paixão ou de amor, né? E assim vamos seguindo. Olá, boa noite. Muito bom te ouvir, Ricardo. É curioso, inclusive, que você comentou agora da viagem aos Estados Unidos. E eu sei que pouco antes você passou uma temporada em Salvador também, né? Na UFBA. Eu sou de Salvador, estudei na UFBA, fiquei muito sentido de, enfim, né, não estar lá no período, e que bom que eu pude te ouvir agora em BH. Eu vou pegar um pouco a ponta do comentário da colega e o finalzinho da sua resposta, que eu queria, na verdade, que você comentasse um pouco de que maneira essa zona afetiva, esse afeto, pode aparecer também nas relações que se estabelecem no campo literário e no campo artístico. Me pareceu muito interessante você ter começado sua fala fazendo uma menção a esse encontro, né, a conversa que você teve com a Maria Carvalhosa. Eu não a conhecia, inclusive fiquei super curioso com a possibilidade de ler esse artigo que ela fez sobre sua poesia. E então é isso, eu queria que você comentasse um pouco, né, de que maneira esse universo, que muitas vezes acaba sendo pautado na disputa, na competição, né, numa ideia de superioridade, pode agora ser dimensionado numa zona afetiva, né? Como é que esse Ricardo mais velho, esse Ricardo maduro que está vivendo sua segunda puberdade, lida com esse universo? Basicamente isso. Obrigado pela pergunta. Na verdade, o meu processo como professor visitante da UFBA não se encerrou ainda. Eu voltei para Belo Horizonte porque ficou insustentável com a greve
mantermos-nos em Salvador com uma reforma monstra em casa e planejando viagem para os Estados Unidos. Eram 3 temporalidades cruzadas, algo digno de ser chamado de infernal. Era estar em lugar nenhum. Eu tenho achado muito difícil o convívio com outros e outras profissionais da literatura e do meio cultural, artístico, de modo geral. Exatamente porque tenho vivido momentos de muita, enfim, de destaque, de visibilidade do meu trabalho. E isso é muito solitário. É muito solitário. Num contexto em que arte, literatura, cultura não é levada a sério, como é o caso brasileiro, abre-se espaço para muita intriga, para inveja, para maledicência de todo tipo. E aí o bicho do mato que eu me defini, ele se protege. Eu passei a ter uma prática de ida aos eventos que é muito negociada com a Natália antes de sairmos de casa. É na livraria tal, então nós vamos entrar pela esquerda e vamos... Aí ela enxerga por mim. Ela me fala, está vindo gente na nossa direção sorrindo. Está vindo gente olhando com um olhar meio maldoso. Aí, se ela conhece a pessoa, ela fala, é o fulano que está ali. Porque eu só tenho visão frontal. Então, ela vai me indicando, aí a gente em geral vai de óculos escuros, e na hora de sair a gente simplesmente vamos. Porque eu gosto muito do contato com as pessoas, mas algumas são muito agressivas, especialmente em Belo Horizonte. Em Salvador, eu me sinto muito acarinhado pelas pessoas, gente que me para na rua para conversar, para pedir para fazer uma foto, pede autógrafo, isso no Rio, em São Paulo, qualquer lugar. Mas aqui, eu não sei se pelo fato de eu ter nascido aqui, as pessoas já se sentem no direito de desabar em cima de mim. Há pessoas aqui, estamos, Natália e eu, num lugar, a pessoa se coloca entre ela e eu, como se ela não existisse, muitas vezes. E eu estou falando de pessoas do meio, eu não estou falando de pessoas que são leitoras e que admiram o meu trabalho e querem fazer contato, não. Essas aí, elas sempre são muito cuidadosas. Até porque quem conhece a minha história pessoal tem cuidados como o de evitar chegar por trás. As pessoas chegam pela frente, exatamente pela questão da acuidade visual. As pessoas chegam e se apresentam, né? Eu sou fulano, não sei o quê. Mas no meio, eu já não tenho convívio praticamente. Posso contar nos dedos com quantas pessoas do meio literário, do meio artístico eu convivo. Pessoas de visitar a minha casa, de eu visitar a casa das pessoas. E lamento dizer, mas não sinto falta, não. Porque há situações de muita agressividade mesmo. É um pouco como se eu tivesse alguma dívida com essas pessoas que não caminharam tão bem. E eu não tenho culpa nenhuma com relação a isso. Eu tenho lido muito, relido muito o meu currículo, e por vezes me vinha a sensação de que dediquei muito mais tempo do que deveria às demandas coletivas. Não foi muito mais tempo, não. Dediquei o que eu podia. E foi bom. Há um número muito grande de pessoas que me diz, foi graças ao evento que você organizou que eu pela primeira vez pude dizer meus poemas em público. Isso me agrada muito. Agora, eu estou dizendo tudo isso porque acho que há uma desistência por parte de muitas das pessoas que querem se dedicar ao ofício literário ou à criação artística, um pouco desistência no sentido da luta cotidiana que qualquer
trajetória implica. Você tem que sair do lugar. Você tem que ter projeto. Tem que saber o que se quer. E das cidades todas por onde circulo, é aqui que eu vejo uma maior debilidade nesse sentido, pouco empenho na luta pelo estabelecimento de espaços coletivos. Acho típico do momento em que a gente vive, mas é algo que não me atrai para o convívio. Agora, eu sou um pessimista de saída, né? Eu sou sempre pessimista, acho que tudo de ruim pode acontecer, e isso me ajuda a deixar espaço para o respiro do otimismo. Acho que o individualismo, acho que essa sede por fazer sucesso imediato, acho que isso tudo reflete o tempo que nós vivemos. Não é simples pensar que somos sobreviventes de Bolsonaro e pandemia. Isso tudo nos afetou mais do que gostaríamos de imaginar. E, obviamente, momentos mais ricos em termos de dialogismo, em termos de confecção coletiva de um pensamento e de uma prática acerca do nosso país, isso pode surgir a qualquer momento. Há sinais de que isso pode surgir. Mais alguém quer falar alguma coisa? Você quer fazer um fechamento? Façamos o fechamento. Porque no final aqui nós vai ter a venda dos livros ali e o autógrafo. Tá bom, gente? Bom, quem sabe eu digo um poema. Bom, um poema, então, já que você tocou na questão do amor, um poema de amor. Você me dá um pouquinho mais de luz, por favor? Por uma coincidência, eu citei o Goethe mais cedo e dizem ter sido esse o pedido final de Goethe. No leito de morte, ele, luz, quero luz. Bom, não é o meu momento de morte ainda. Um outro sol. A cidade está muito feia, suja, fedida, infecta, sitiada ou quase totalmente entregue à sua fantasmagoria. Sim, está, mas nunca não o bastante para impedir que algum novo negro amor exploda em pleno meio da tarde de uma qualquer morna terça-feira, como imprevista flor no asfalto, e reinvente tudo, da voz do vento à fresta no peito, por onde, quem sabe, um dia nasça um outro sol nosso de cada dia. Muito obrigado.